Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Semana Santa Tríduo Pascal. Hoje, sábado santo, dia 4 de abril de 2025. Vigília Pascal da Noite Santa. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 2 ao capítulo 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa, separou-lhe das trevas. E a luz Deus chamou de dia, e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando uma das outras. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento Deus chamou o céu. Houve uma tarde e uma manhã, o segundo dia. Deus disse: junte-se as águas que estão debaixo do céu, num só lugar. E apareceu um solo enxuto. E assim se fez. Ao solo enxuto Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mar. Deus viu que era bom. E Deus disse: a terra faça brotar vegetação, plantas que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, que tenham nelas a sua semelhança sobre a terra. Assim se fez. A terra produziu vegetação e plantas, que trazem sementes segundo a sua espécie. A árvore que dão fruto, tendo nela as sementes de sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar épocas, os dias e os anos, e que resplandeça o firmamento do céu, ilumine a terra. Assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir ao dia, e o luzeiro menor para presidir a noite e as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para presidir o dia e a noite, e separar a luz das trevas. Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Deus disse: fervilhem as águas de seres e animais de vida, que voem os pássaros sobre a terra, e debaixo do firmamento do céu, Deus criou grandes monstros marinhos, e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas. Separou as suas espécies e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, foi o quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos, segundo as suas espécies de animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todas as espécies do solo segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus disse: façamo-nos um homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem, e da sua imagem, a imagem de Deus, ele criou.
o homem e a mulher os criou. E Deus o abençoou e lhe disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre os pássaros do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus diz: Eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto, com sua semente, para vos servir de alimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e tudo que rasteja sobre a terra, e que os animais da vida, e que animados da vida, eu dou todos os vegetais para o alimento. Assim se fez. Deus viu tudo quando havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, o sexto dia. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabado toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 103, versículos de 1 a 2a, versículos de 5 a 6, versículo 10, versículo 12, versículos de 13 a 14, versículos 24 e versículos 35c. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendizei a minha alma ao Senhor, meu Deus, o meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor, vós revezeis de luz e envolvei como um manto. Enviai vosso Espírito da terra, toda a face renova. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolvei como um manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. A terra vos firmastes em suas bases. Ficarei firme pelo século sem fim. Os mares cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Fazei brotar em meio os vales nascentes, que passam serpeando entre as montanhas, e as águas e as margens vêm morar os passarinhos. Sobre os ramos eles erguem os seus cantos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e sobre a terra toda a face renovai. De vossas casas, montanhas, irrigai, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazei crescer os verdes pastos para o gado, e as plantas que são úteis para os homens. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. De vossas casas, montanhas, irrigais, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazeis crescer verdes pastos para o gado, e as plantas que são úteis para os homens. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Quão numerosos, Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu a terra com a vossas criaturas. Bendizei a minha alma ao Senhor. Enviai o vosso Espírito ao Senhor, e da terra toda a face renovai.
Segunda leitura do livro do Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 18. Naquele dia Deus pôs Abraão à prova. Chamando, disse: Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma o teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, e dirija-se à terra de Moriá, e oferecer ali um holocausto, sobre um monte que eu o indicar. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumentinho, tomou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Depois de ter rachado a lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu de longe o lugar. Disse então aos seus servos: Esperai aqui como o jumentinho, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e pôs nas costas de seu filho Isaque, enquanto ele levava o fogo e a faca. E os dois continuavam o caminho juntos. Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, que queres, meu filho? Respondeu Isaque. E o menino disse: Temos fogo e lenha, mas aonde está a vítima para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram o caminho juntos, chegaram ao lugar indicado por Deus. Abraão ergueu o altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e pôs sobre a lenha, em cima do altar. Depois estendeu a mão e, empunhando a faca para sacrificar o filho, eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estenda a mão contra teu filho, e não te faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes o teu filho único. Abraão ergueu os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelo chifre, e foi buscá-lo. Ofereceu um holocausto no lugar do teu filho Isaque. Abraão passou a chamar aquele lugar: O Senhor providenciará, donde até hoje se diz: o monte aonde o Senhor providenciará. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Eu juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo, e não me recusastes o teu filho único, eu te abençoarei. Tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Os teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos por sua descendência, e serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 15, versículos 5, versículos 8, versículos de 9 a 10 e versículos 11. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois a minha herança e a minha taça. O meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre, ó Senhor, antes os meus olhos, pois se o tenho, é meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque o meu coração está em festa, a minha alma rejubila de alegria, e até o meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, e nem
ao vosso amigo conheceis a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais os vossos caminhos para a vida. Junto ao vosso felicidade sem limites. Delícia eterna, alegria em vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Terceira leitura do livro do Êxodo, capítulo 14, versículos 15 ao capítulo 15, versículos 1. Naqueles dias o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Isaque que eu ponha em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo mar. Da minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles. Eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos céus, carros e cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles. Com eles, os mesmo tempo, a calúnia das nuvens. Quem estava na frente colocou-se atrás, inserindo-se entre os acampamentos dos egípcios e os acampamentos dos filhos de Israel, para aqueles que nuvem era tenebrosos. Para estes ilumina a noite, assim durante a noite inteira. Uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez separar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo mar enxuto, e enquanto as águas formavam como uma muralha, à direita e à esquerda, e os egípcios puseram-se a persegui-los. Todos os cavaleiros do faraó, carros e cavaleiros, o seguiram o mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde as colunas de fogo e da nuvem sobre as tropas do Egito e a pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que muitos custos não podiam avançar. Disseram então os egípcios: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem contra os egípcios e seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o romper da manhã o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios em fugas sofriam ao encontro das águas, e o Senhor mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram os carros, cavaleiros de todo o exército do faraó, que tinham entrado no mar em perseguição de Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham escapado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas as águas lhe
formam uma muralha, à direita e à esquerda. Naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. E o povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, o seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Salmo responsorial, Êxodo, capítulo 1 ao capítulo, versículos 1 ao versículos 2, versículos 3 ao versículos 4, versículo 5 ao versículo 6, versículo 17 ao versículo 18. Cantai ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Cantai ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipou no mar vermelho os cavalos e os cavaleiros. O Senhor é minha força e a razão do meu cantar, pois foi ele que neste dia, para minha libertação, ele é meu Deus, e eu louvarei o Deus do meu Pai, e o honrarei. Cantamos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. O Senhor é um Deus guerreiro, o seu nome é onipotente. Os soldados e cavaleiros do faraó jogou ao mar, e seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Afundaram como pedras, as ondas os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, os vossos braços emigalhou-se os inimigos, o vosso povo, os inimigos. Cantamos ao Senhor, que fez brilhar a vossa glória. O vosso povo levareis e os plantareis em vossos montes, em um lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos, ó Senhor, hão de reinar eternamente pelos séculos. Quartos séculos. Cantaremos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Cantaremos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Quarta leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículos de 5 a 14. Teu esposo é aquele que te criou. O seu nome é o Senhor dos Exércitos, o teu Redentor, Santo de Israel. Chamastes Deus de toda a terra. O Senhor te chamou como a mulher abandonada de alma aflita, como a esposa repudiada na mocidade. Falou o teu Deus, por um breve instante te abandonei, mas com a imensa compaixão voltou a colher-te num momento de indignação. Por um pouco ocultei de ti a minha face, mas com a misericórdia eterna compadecei-me de ti, diz o teu Salvador, o Senhor, como fiz nos dias de Noé, a quem jurei nunca mais mudar a terra. Assim juro que não me irritarei contra ti, nem te farei ameaças. Ponde os montes recuar e as colinas abalar-se, mas a minha misericórdia não apartará-se de ti. Nada farei mudar da aliança a minha paz, diz o teu misericordioso Senhor. Pobrezinha, batida por vendavais, sem nenhum consolo.
Eis que assentarei as tuas pedras sobre rubis e as tuas bases sobre safiras. Revestirei a jaspe e as tuas fortificais, os teus portões de pedras preciosas e todos os teus muros de pedras escolhidas. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e teus filhos possuirão muita paz. Terás justiça por fundamento. Longe da opressão, nada terás a temer. Serás livre de temor, porque ele não se aproximará de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 29, versículos 2, versículos 4, versículos de 5 a 6, versículos 11, versículos 12a, versículos 13b. Eu vos exalto, Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, Senhor, porque vos me livrastes, e não deixestes rir de mim o meu inimigo. Vós tirastes a minha alma do abismo, e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, Senhor, porque vos me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai o seu santo nome, pois a sua ira dura apenas um momento, mas a sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-vos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vos me livrastes. Escutai-me, ó Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, Senhor, porque vos me livrastes. Eu vos exalto, Senhor, porque vos me livrastes. Quinta leitura. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos de 1 a 11. Assim diz o Senhor: a vós todos que estás com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vindes e comei, vindes comprar sem dinheiro. Tomar vinho e leite, sem nenhuma paga, porque gastar dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário, senão com satisfação completa. Ouvi-me atenção, alimentai-vos bem, para deleite e vigoroso do vosso corpo. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, tereis vida, tereis convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Eis que fiz dele uma testemunha de paz aos povos, chefes e mestres para as nações. Eis que chamastes uma nação que não conheceis, e a correção de ti como não te conhecias, por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel que te glorificou. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai enquanto ele está por perto. Abandone o ímpio e seus caminhos, e aos homens injustos, e as suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Então os meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos.
Quanto estais o céu e acima da terra, como a chuva e a neve, desce do céu e para lá não voltam mais, mas vem irrigar e fecundar a terra, fazê-la germinar de semente para os gentios e para a alimentação. Assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, antes que realize tudo que for na minha vontade, e produzirá efeitos que pertencem a enviá-las. Palavras do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 12, versículos de 2 a 3, versículo 4 BCD e versículos de 5 a 6. Com alegria bebereis o manancial da salvação. Com alegria bebereis o manancial da salvação. Eis, ó Deus, o meu Salvador. Eu confio e nada temo. Ó Senhor, a minha força, meu louvor e salvação. Com alegria beberei do manancial da salvação. Com alegria beberei do manancial da salvação. Direi naqueles dias, dai louvores ao Senhor, invocai o teu santo nome, anunciai as suas maravilhas dentre os povos, proclamai que seu nome é mais sublime. Com alegria bebemos do manancial da salvação. Louvai e cantai ao nosso Deus, que fez prodígios e protestos. Publicai todos na terra as suas grandes maravilhas. E exaltai e cantai de alegria os habitantes de Sião, porque grande é em vosso meio santo de Israel. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Sexta leitura. Livro do profeta Baruque, capítulo 3, versículos de 9 a 15, versículos 32 ao capítulo 4, versículo 4. Ouve, Israel, os preceitos da vida. Prestai atenção para aprenderdes a sabedoria que passa por Israel, como que encontrarás uma terra do inimigo. Envelhecereis num país estrangeiro e contaminastes com os mortos. Fostes contado entre os que descem às mansão dos mortos, abandonados fonte de sabedoria. Se tiverdes continuado no caminho de Deus, viverias em paz para sempre. Aprende aonde estás a sabedoria e aonde está a fortaleza, de onde está a inteligência, e aprenderás também aonde estão a longevidade da vida. Que descobriu aonde está a sabedoria, que penetrou em seus tesouros. Aquele que tudo sabe e conhece-a, descobriu em sua inteligência. Aquele que criou a terra para sempre, e a encheu-se de animais e querubins. Aquele que manda a luz, e a luz vai, e chama de volta, e ela obedece tremendo. E as estrelas cintiam em seus postos de guarda. Alegram-se. Ele chamou e elas respondeu: aqui estamos. E a iluminam com alegria o que ao fez este nosso Deus. Nenhum outro pode comparar-se com ele. Revelou todos os caminhos da sabedoria. E a Jacó, o teu servo, e a Israel, o seu bem-amado. Depois ela foi vista sobre a terra, e habitou entre os homens. A sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus, é a lei que permanece para sempre.
Todos os que seguem têm vida, e os que abandonam têm a morte. Volte para Jacó, abraça-o e marcha para o esplendor de sua luz. Não detens outro a tua glória, e nem cedas uma nação estrangeira a teus prevígios. Ó Israel, felizes somos nós, porque nos é dado a conhecer a graça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 188, versículos 8, versículos 9, versículos 10 e versículos 11. O Senhor tem palavra de vida eterna. O Senhor tem palavra de vida eterna. A lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são preciosos, alegria ao coração. Mandamentos do Senhor é brilhante para os olhos e uma luz. O Senhor tem palavras de vida eterna. É puro e temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, tens palavras de vida eterna, mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. São as palavras, são mais dóceis do que o mel que sai do favor. O Senhor tem palavras de vida eterna, o Senhor tem palavras de vida eterna. Sétima leitura. Leitura do livro da profecia de Ezequiel, capítulo 36, versículos 16 a 17, a 18 a 28. A palavra do Senhor foi dirigida nesses termos ao filho do homem e da casa de Israel, que estavam morando em suas terras. Marcharam-nos com sua conduta e suas más ações. Então derramarei sobre eles a minha ira, por causa do sangue que derramastes no país dos ídolos com as quais o marcharam. Eu dispersarei entre as nações, e eles foram espalhados pelos países. Julgueis acordo com suas condutas e tuas más ações. Quando eles chegaram às nações para onde foram, profanaram os meus santo nome, pois deles se comentavam: este é o povo do Senhor. Mas tiveram de sair do seu país. Então eu tive pena do meu santo nome, que cerca da casa de Israel estava profanando, e estas nações para onde foi. Por isso diz a casa de Israel: assim fala o Senhor Deus: não é por causa de vós que eu vou vingar a casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vou mostrar a santidade do meu grande nome, que profanastes no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus. E quando eu manifestar a minha santidade, a vida deles por meio de vós, eu vos tirarei do meio das nações, e vos reunirei em todos os países, e vos reconduzirei à vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificado, e a vós purificarei de todas as impurezas, e de todos os ídolos. E tu vós darei um coração novo, e porarei o espírito novo dentre vós. Anunciarei de vosso corpo coração de pedra, e a vós darei um coração de carne, para o meu espírito dentre vós, e farei
com que ele sigas a minha lei, e cuidareis de observar os meus mandamentos, habitareis nos quais eu darei os vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 41, versículos 3, 5 BCD e versículos 42, 3 a 4. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, desejo a Deus vivo, quando terei a alegria de ver a face de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Peregrinos felizes caminhando para a casa de Deus. Este grito louvarei a glória da minha jubilosa. A minha alma tem sede de Deus. Enviai-me a vossa luz, a vossa verdade, elas serão o meu guia, que levem a vosso manto santo. Esta é a vossa morada. A minha alma tem sede de Deus. Então, Rei, vos altareis do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor, cânticos e som e harpas ao meu Senhor, meu Deus. A minha alegria tem sede de Deus. Leitura do Novo Testamento. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignoreis todos nós, batizados em Jesus Cristo, e na sua morte fomos batizados? Pelo batismo da sua morte fomos sepultados, e com ele para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós levamos uma vida nova, pois se formos certo modo identificados a Jesus Cristo, por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, que seja destruído o corpo do pecado, de maneira não mais serviremos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. E se, pois, morremos em Cristo, cremos que também viveremos com ele, e saberemos que com Cristo ressuscitado dos mortos não morreremos mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu para o pecado e uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus e vive para assim. Vos também considerei-vos mortos dos pecados e vivo para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 17, versículos de 1 a 2, versículos 16 a B a 17, versículos 22 a 23. Aleluia, aleluia, aleluia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora diga, eterna é a sua misericórdia. Aleluia, aleluia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, e a mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilha, a mão direita, e não morrerei, e não, ao contrário, viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A pedra que o pedreiro rejeitou se tornou a pedra angular. A pedra que o Senhor foi feita tudo isso. Que as maravilhas ele fez o nosso Deus.
Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 11. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. Os anjos do Senhor desceu do céu, aproximou-se e retirou-se a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram como como neve. As guardas ficaram com tanto medo dos anjos que tremiam e foram como mortos. Então os anjos disse às mulheres: não tenhas medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa, contai aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vos vereis. E que tenho a dizer-vos: as mulheres partiram depressa do sepulcro, que estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar-lhes a boa notícia aos discípulos. E de repente Jesus foi ao encontro deles e disse-lhe: alegrai-vos.